vou pedir, então, para que todos os panelistas e as panelistas reabram suas câmeras, para que a gente possa iniciar o debate, e vou aproveitar, né, a experiência, né, e a lei que o senhor mencionou aqui desde 2020, né, para os testes genéticos, né, e essa é uma pergunta aqui que está no nosso Q&A, para perguntar, então, né, eu gostaria de ouvir tanto a Mônica em relação a, né, a possibilidade de ser incorporado, né, numa diretriz esses testes genéticos a nível nacional, no setor público, e também para a Kátia, para perguntar em relação à saúde suplementar. Posso começar? Esse processo da incorporação, como todos sabem, é uma coisa bem complexa, né? Difícil, dada essa condição de subfinanciamento. E a gente sabe que está falando de um recurso que é caro. E num cenário, só para dizer a vocês, né, esse desafio do câncer de colo e reto ser hoje a segunda causa, a segunda maior incidência, né, em homens e mulheres, está forçando a avançar uma coisa muito importante, que é o rastreamento do câncer de intestino. Então, está nesse momento sendo discutida a construção de uma diretriz para o rastreamento do colo e reto. Então, só para complicar um pouco o nosso cenário, né, de disputa de recursos, de concorrência de grandes prioridades, mas não tem saída. Se a gente quiser fazer algo para a população, né, de alto risco, vai ter que ser o conjunto do que pode ser oferecido a elas. E todo o processo ali de atenção vai partir de um aconselhamento genético, né, de uma escuta, de uma verificação da história familiar, e vai ter que caminhar para isso, seria um ponto de partida. E aproveito já respondendo aqui a uma das perguntas, né, se haveria disponibilização de quimioprevenção, cirurgias profiláticas. Isso estaria no desenho de uma atenção para as mulheres de alto risco. E o primeiro grande desafio, né, além depois de ter uma diretriz e ter a disponibilidade do recurso, é organizar a própria rede, né? A gente está falando aqui de uma atenção bastante especializada, né, que tem que contar com a estruturação de ambulatórios de genética, que são muito raros ainda no Brasil, estão mais ligados a projetos de pesquisa em universidade, e depende de uma capacitação profissional bastante importante. Então, seria um conjunto de coisas, e não apenas a oferta de um procedimento, que poderia mudar essa situação, né? A incorporação disso no SUS não é feita pelo INCA, né, é feita por Brasília, no processo lá de construção da diretriz e de negociação no contexto da política de prevenção e controle do câncer. Eu acho que, nesse momento, tem essa grande concorrência aí da colonoscopia, por exemplo, que é um recurso que falta muito no SUS e está completamente urgente, né? Mas eu acho que tem que desenhar um processo de construção dessa atenção à mulher de alto risco com passos nessa direção, né? E trabalhar por acho que foi Priscila, né, falando, né, na importância de uma voz articulada da sociedade, de uma presença, de uma pressão, para fazer as coisas em algum momento se tornarem realidade. Muito obrigado, Mônica. Kátia, poderia comentar? Consegui abrir aqui. Então, a cobertura, né, para tratamento, para o exame genético na saúde suplementar, né? Eu não sei te dizer, eu estou tentando pesquisar aqui, se para além do BCR1 e 2, mas daqui a pouco eu informo a vocês aqui. Mas já tem, né, quando tem a orientação, tem uma diretriz de utilização, tem um encaminhamento, mas tem cobertura na saúde suplementar. Eu queria trazer só rapidinho, que assim, quando a gente fala lá da certificação e a definição aí dessa linha de cuidado, é que isso não fique perdido. Várias pessoas, quando tinham história familiar, saíram procurando, né, como fazer o exame genético para ver se tinha que fazer mastectomia total, né? Então, assim,
Isso tem que estar coordenado, isso tem que estar vinculado realmente a uma história familiar, o que você vai fazer dentro de um plano de cuidado, né? Para que a gente não saia, é porque eu acho que a gente que eu falo é sociedade, né? Fica numa coisa assim, eu acho importante ter o exame genético, mas é importante ter a informação que você possa saber que você tem um fator de risco, né? Que se você tem um tipo de alteração na sua mama, você deve procurar um médico especialista para te ajudar e te colocar na rede e que você seja cuidado. Então, esse olhar, né, da tecnologia leve à tecnologia dura, ela é muito importante. E aí tem que ter um trabalho não só voltado para os pacientes como um todo, de informação de uma forma inteligível, né, que a pessoa consiga captar essas informações, e os próprios profissionais de saúde também precisam ser capacitados, tá? Ótimo, muito obrigado, Kátia. Acho que responde também, né, uma pergunta que foi colocada aqui, que uma paciente, no caso de sentir, fazer toda a investigação, desde que o toque até a providência dos exames, os médicos, tanto grafistas como mastro, digam que não há preocupação. E ano passado o câncer é diagnosticado após muita insistência de atenção, no seu caso de preocupação. Né? Então, acho que é um pouco dessa pergunta, né, e se a pessoa, né, percebe que talvez tenha, né, risco, mas né, o médico talvez ache que não é o caso, né? Então acho que você respondeu, né, que a importância da capacitação dos profissionais de saúde para que eles, né, possam Para poder... tomar, Exatamente. aí, informar também, e Informar. tomar decisões, né, bem estruturadas, né, baseadas em evidência, claro. Acho que também, se o doutor Gustavo quiser complementar, né, de alguma forma, essa orientação, né, quando a pessoa tem uma preocupação e o médico tem uma preocupação, né, parece que não estão muito de acordo em relação à preocupação. Eu queria comentar um pouquinho, Mark, essa pergunta, só dizer que realmente a gente não temos exames perfeitos, né? Então, falsos positivos e falsos negativos vão acontecer. E o falso negativo é muito complicado, né? É mais preocupante porque a pessoa tem uma condição e ela pode não ser vista. Não sei se foi o caso, é a Lília, né, que fez a pergunta, mas uma coisa importante do teu depoimento, Lília, é que você conhece o seu corpo, você tinha essa forte impressão de que não tinha algo indo bem, e você buscou isso, né? Você insistiu, você não tinha essa informação. Eu acho que tem uma pergunta que foi feita, não sei se foi a sua, se a gente pode obrigar o médico, tem direito de exigir, a pedir exames complementares. Eu acho isso mais complexo, mas se você deixa de ter confiança no seu cuidador, né, no profissional que está te cuidando, eu acho que você tem que buscar a segunda opinião, é justo, né? Assim, e isso eu vi caso semelhante ao seu, assim, de uma colega mastologista do INCA, e que ela falou, Mônica, não tinha realmente nada no exame, mas ela dizia para mim, tem alguma coisa errada, eu estou sentindo que tem alguma coisa errada. E aí ela foi também na sugestão de continuar buscando e realmente encontrou um câncer. Quer dizer, eu acho que tem que ter uma parceria médico-paciente construída ali na confiança, no vínculo, né? Para você ir tentando construir ali algo comum para os dois polos da relação, né? Obrigado. Gostaria de complementar, doutor Gustavo? Acho que o seu microfone não está abrindo, né? Bom, a gente pode então prosseguir. Quando o seu microfone voltar a funcionar, a gente lhe ouve. Eu gostaria, então, de trazer essa pergunta. Acho que a Luciana pode nos ajudar muito, né? Voltou, né? Conseguiu abrir? ótimo. Voltou, estava com... Mas deixo à vontade, se a Luciana quiser falar primeiramente. Então, na verdade, é essa mesma a identificação. O que nós temos feito na secretaria? Várias reuniões.
Para os senhores terem uma ideia, a gente já está, porque para todo o processo iniciado, né, para a implementação de uma política pública, tem toda uma tramitação. E é preciso que seja feito o ETP, que é o Estudo Técnico Preliminar. Esse Estudo Técnico Preliminar já está elaborado pelo Departamento de Genética da Secretaria de Saúde. Então, ele já está bem robusto, documentado, e agora a gente vai ter que instituir na verdade, estabelecer também, dentro do critério hierárquico aqui, as questões de governabilidade, o que é possível, né? A gente parte da pressuposição, do pressuposto que temos que ter um software que analise, que faça as análises desses testes, temos que ter equipe capacitada, um pessoal extremamente habilitado, e isso envolve capacitação dos profissionais. Obviamente, nós temos que ter dotação orçamentária prevista na PELOA, né, do próximo ano, da lei orçamentária, tudo isso tem que estar incluído. Temos também negociações feitas com as instituições que vão estabelecer esse acompanhamento genético dentro do escopo de assistência oncológica e genética clínica dentro da secretaria. E agora um dado importante que também vai tornar mais célere essa nossa atividade é que agora estamos sob visão, sobre um olhar cuidadoso dos órgãos de controle. Então, o Ministério Público, através do ProSUS, já instituiu um documento determinando que com um prazo estabelecido, que cumpramos metas no sentido de construir essa linha de cuidado no paciente de alto risco e com a implementação final da realização do teste genético. Então, está nesse âmbito aqui na Secretaria, muito acelerado nessas discussões. Claro que há entraves, há fragilidades, e que envolve, né, muitos aspectos, e nós temos também muita participação de parlamentares, que é muito importante no sentido de fomentar recursos. Obrigado, boa. Importante colocação aqui, né? Acho que pode servir aí como modelo, né, para outras regiões, né, para outros estados, essa implementação no Distrito Federal. Bom, eu vou então voltar com a questão para a Luciana, né, uma questão que foi colocada, acho que aqui, que é a questão que aparece realmente, né, da preocupação com, inclusive, com não fazer o exame, né, então fazer o exame né, e quando se faz o exame, obviamente, se houver, né, uma alteração e aparecer alteração, então como isso acaba também tendo o seu né, tendo o seu papel aí na decisão da pessoa de fazer o exame, inclusive, né? Aqui a Ivy colocou, tendo em vista que o câncer de mama afeta bastante a autoestima da mulher, gostaria de saber como essa questão afeta o tratamento oncológico, quais cuidados ou tratamentos complementares pode auxiliar nesse processo, né? Mas eu gostaria que a gente pensasse até desde o início, né? Se a pessoa, se de repente, né, boa parte do que a gente está vendo aí, né? Acho que o doutor Gustavo colocou que 20%, existe 20% de rastreio só acontecendo quando a meta seria 70%, né? Então, pode ser que boa parte disso seja dificuldade de acesso, problemas de acesso, etc. Mas será que não existe um componente aí também da pessoa não querer, né, fazer o exame com medo de que possa aparecer alguma coisa? Mark, tem, sem dúvida nenhuma, né? Eu acho que a gente ainda tem né, o mito muito presente, né? O medo muito presente, o famoso quem procura acha, existe ainda, a gente realmente escuta, a gente trabalha muito, às vezes tem uma percepção até ainda errada, né, de que a mamografia previne, essa é uma mensagem que a gente se preocupa todo Outubro Rosa, né? Quando a gente vê lá, mamografia previne o câncer de mama, a gente fala, ai meu Deus, né? Assim, mamografia permite que você ache pequenininho, né? Quando você está fazendo o exame, você está, sim, procurando alguma coisa, né? E acho que o grande diferencial é te permitir achar pequenininho, né? Então, sim, a gente
vê no nosso dia a dia a barreira, sim, da desinformação, do medo, do preconceito, às vezes. Claro que existe a questão do acesso também, né, Mari, que você me ouviu falando outro dia, o quanto eu acredito que quando a gente está pensando numa estratégia de conscientização, é muito importante que a gente tenha bem conectado a questão do acesso, né? Porque cada pessoa que a gente toca e que a mensagem chega, se ela resolve fazer o exame amanhã, o exame precisa estar disponível, né? Senão a gente quase que põe tudo a perder mesmo, né? Então, acho que isso é super importante, né? Toda a estratégia que está sendo pensada, e acho que foi o doutor Gustavo, né? E, bom, todo mundo está dizendo aqui a relevância da linha do cuidado, né? A relevância da gente ter todas as ações conectadas, né? A gente vê muito a priorização em cima da mamografia, e ok, mas a gente deveria também priorizar as mamografias que dão alteradas. A gente tinha que olhar para isso também, talvez até como indicador, né? Quem é que está puxando, né, e olhando para as mamografias que deram alteradas e garantindo que essa mulher não se perca, né? Então, que ela realmente siga, passe por um especialista, que ela chegue mais rápido se precisa de uma biópsia. Hoje, fazer a biópsia também é um gargalo muito importante, sabe? Então, acho que a gente queria muito, né, que essa linha de cuidado realmente fosse ágil, transparente e, obviamente, né, priorizasse quem tem que ser priorizado, né? Então, acho que tá todo mundo aqui super alinhado, viu, Mark? Obrigado, Luciane. Você me fez lembrar que no nosso evento passado sobre saúde digital, a gente convidou a secretária da Saúde de Pouso Alegre, e eles fizeram um aplicativo lá exatamente para isso, para acompanhar as mulheres, né, que fazem o exame, então, para saber também depois acompanhar o resultado do exame, priorizar, ir atrás, né? Então, para não deixar que a pessoa se perca, né? Então, a gente faz o exame e ninguém foi Sabe, pegar o Mark? resultado, né? Então, Não, você sabe que eu acho que hoje a gente não pode abrir mão, né, de poder contar com a tecnologia do nosso lado. Eu acho que esse é um exemplo. A gente tem outros exemplos, por exemplo, né? Até a Dani tem coisa legal para contar lá de Porto Alegre, mas hoje, por exemplo, a própria questão das filas transparentes, né? Essa é uma bandeira que a Oncoguia defende muito, né? O quanto é importante a gente ter as filas transparentes, assim, para minimamente você entender que lugar da fila você está, né? De uma certa forma, se está existindo uma regulação. E tudo bem, se alguém passa você na frente, mas se o teu caso é menos importante, é importante você ter uma mínima noção, né, de que lugar da fila você está e que você perceba que aquilo está acontecendo, né? Então, acho que esse é outro case bem bacana, que inclusive tem acho que, se eu não me engano, em Santa Catarina, né, um case importante, e tem uma fala até da gestora mesmo, né, que é a deputada Carmen Zanotto, falando, né, da relevância que foi ela, por mais assustador que seja, né, materializar uma lista ali na sua frente, mas quanto isso permitiu ela tomar decisão, né? O quanto ela olhou, opa, eu tenho tantas mulheres esperando isso, eu tenho tantas pessoas esperando isso, e te ajuda, né, a falar, bom, acho que eu preciso desse tipo de profissional, então esse é um ponto central, e a própria telesaúde, né, Mark? Assim, também permitindo que de um jeito ou de outro, seja com médico, seja com, né, com um profissional de saúde, essa pessoa possa recorrer, tirar sua dúvida e minimamente entender qual é o próximo passo, sabe? E acho que um outro case que eu não posso esquecer é o de navegação, né? Acho que o conceito de navegação está explodindo hoje no Brasil, ainda bem, e a gente está fazendo por aqui também, a gente escolheu o modelo de navegação leiga, mas tem muita gente trabalhando, né, com o conceito de navegação clínica, mas o foco é esse, né? Acho que todo mundo entendeu que a gente tem um paciente perdido no sistema de saúde e essa pessoa dá a mão, né, e permite que essa jornada seja mais ágil, menos sofrida e muito mais, né, e realmente muito mais efetiva, sabe? obrigado, Luciana. Antes de te chamar, Kátia, eu vou pedir para a minha equipe colocar aqui no chat o link da fala da secretária da Saúde de Pouso Alegre, que é muito interessante. Depois, para quem assistiu o vídeo, a fala dela é bem interessante. Kátia, por gentileza. Rapidinho, só para falar que na diretriz de utilização para a parte genética do câncer de mama, lá na agência, né, no rol de procedimentos, tem um painel de genes
tanto para câncer de mama quanto para câncer de ovário, tá? E só para aproveitar o que a Luciana estava dizendo, a gente preconiza que é importante que, por exemplo, haja alguns sinalizadores no sistema, né? Quando um exame, por exemplo, de câncer de mama der behind 3 ou 4, né? Que haja uma captação aí tanto do paciente e uma notificação do médico, né? Para que possa aí agir rapidamente. Muito obrigado. Daniele? Só queria adicionar também, dentro da fala da Luciana, acho que tem um aspecto importante, que vocês já mencionaram também, doutora Alessandra, a questão da regulação, né? A gente tem um sistema aqui em Porto Alegre que se chama GERCOM, que é um gerenciamento sai da atenção primária, que faz a referência para o especialista, e nós fizemos uma análise, ainda preliminar, mas estamos trabalhando nela, uma análise desse sistema, que é um sistema muito bom, é um sistema considerado bom, mas algumas pequenas mudanças no formato deles, assim, coisas muito simples, como, por exemplo, uma pré-triagem, uma triagem antes de chegar no especialista, já desafoga muito as filas. Porque o gestor público olha e diz, nossa, eu tenho 7.000 pessoas esperando uma consulta com um especialista, com um oncologista em Porto Alegre para um determinado câncer, que é um caso real, não é o de mama, mas é um caso real que nós temos aqui para cânceres de pele em geral e melanoma. E por que todas essas pessoas estão na fila, né? Estão na fila porque na UBS eles mandam direto, qualquer tipo de lesão, qualquer tipo de sintoma de uma lesão já manda para a fila. Aí nós conseguimos introduzir, primeiro, a obrigatoriedade de se colocar uma foto dessa lesão, com algumas informações básicas, né? E segundo, ok, além da foto da informação básica, né, vai ter uma teleconsulta, vai ter uma pré-triagem, vai ter um especialista, um dermato, que vai olhar e vai dizer, não, isso não é, isso é prioridade 1, prioridade 5, se fazer isso, e eu acho que isso é possível para ser feito, esse olhar, né, vai ajudar muito em vários outros tipos de câncer, inclusive, por que não no câncer de mama, né, a gente saber realmente do que a gente está falando. E quando também se fala nessa questão de ter a transparência, né, Luciana, da transparência da fila, é muito difícil para o gestor público fazer isso, né? Eles têm um receio gigantesco, e eu entendo, de uma certa maneira, eu também já tive do lado de lá do balcão, como eu costumo dizer, então a gente entende um pouco dessa dor também do gestor público municipal, porque o pessoal vai ficar ligando para querer saber por que eu não estou, né, na frente, ou por que a minha posição foi mais para trás. Mas só queria ressaltar e até fazer um advocacy aqui, um lobby, e o Brasil está passando agora por um momento de priorização do Plano Nacional de Governo Aberto, né? Então, é muito importante que a gente vá votar lá no Participa Mais até segunda-feira e escolher a opção que fala de câncer, que é a opção 57, né? Justamente para dar mais transparência, para a gente poder discutir, democratizar mais essa questão da oncologia, né? Que as nossas políticas públicas sejam mais democráticas. Então, quem puder votar lá também é bem importante. Obrigado, Daniele. Eu vou pedir agora para que a Priscila nos ajude a responder, né, as seguintes questões com base na participação social. Então, como a participação social pode contribuir aí para que a gente avance de forma mais adequada e mais rápida nesses desafios que a gente tem ouvido, né, do nosso painel, e vou destacar aqui o que escreveu o Elton, né, que está nos assistindo, Elton Júnior Sade, que é também co-facilitador do nosso GT de diabetes. Então, o Elton pergunta sobre as assimetrias socio-regionais. Então, a cobertura de mamografia, né, que é diferente em diferentes regiões do país, né, e a gente viu aí o Alessandro também enfatizando a importância do rastreamento, né, a necessidade de priorizar rastreamento e mamografia nas diferentes regiões, para as diferentes, né, obviamente não só uma região coberta, mas outra descoberta. E também o Alessandro colocou da necessidade de uma pressão para aumentar a cobertura da estratégia de saúde da família. Quais as recomendações você daria, como a participação da sociedade civil pode contribuir com isso, Priscila?
Bom, eu acho que aqui nós ouvimos que a mamografia talvez ainda não seja o exame mais moderno que tem de imagem para diagnóstico precoce, né? Eu ouvi isso nesse fórum. Eu penso que a participação social ela é importante para trazer a perspectiva do que realmente importa para os usuários e para os profissionais de saúde, porque nós temos muita diferença. Por exemplo, quando a gente olha o programa de saúde da família, a gente tem uma questão acontecendo hoje aqui no governo, né, no governo instalado que a gente tem no Ministério da Saúde. Então, a gente tem a Secretaria de Atenção Especializada à Saúde, e aí a gente tem a secretaria que vai da especializada até a atenção básica, mas a gente ainda tem uma divergência muito grande em como que os programas se falam. Muitas vezes, quando a gente vai falar sobre a atenção primária, e eu ouvi uma frase no Congresso Brasileiro de Genética essa semana de uma pessoa do Ministério que dizia assim: não precisamos de protocolos clínicos para todas as doenças, porque as políticas que estão na atenção básica já contemplam todas as doenças. Isso não é verdade, né? Nós precisamos de diretrizes de tratamento para poder definir qual é a competência, qual é o orçamento, quem vai pagar o quê e como que o sistema vai se organizar. Muitas vezes, quando a gente olha uma infraestrutura de uma política, você observa que, assim, muitas vezes ela é construída e parece que o sistema é orgânico e ele vai funcionar nativamente com aquela determinação de um PCDT ou de uma linha de cuidado. E, na verdade, a gente observa que ele não se conversa com os cuidados, né? Então, acho que o programa de saúde familiar, ele é muito importante e ele deveria ter um olhar mais voltado para as doenças crônicas não transmissíveis, na questão de prevenção, de monitoramento e na questão de assistência no território onde estão os usuários, porque os pacientes pobres, periféricos, que estão longe dos grandes centros, são os que mais sofrem as desassistências, são os que mais morrem de doenças evitáveis e são os que mais têm dificuldade de chegar à atenção médica especializada quando necessita. Então, a gente precisa que esse olhar do programa de saúde familiar contemple as doenças crônicas não transmissíveis, além de diabetes e hipertensão. E a gente precisa também, eu sempre trago essa reflexão quando eu vou falar com alguém com doença crônica, para convencê-los a se tornar um ativista, né? Quando a gente vai no posto de saúde, que você tem qualquer sintoma de uma doença sexualmente transmissível, de uma infecção sexualmente transmissível, você vai sair do posto de saúde pelo menos testado para HIV, sífilis, hepatite, e você vai ver uma coisa que a maioria dos brasileiros nunca vê: uma enfermeira, um farmacêutico, porque aquele paciente ele é diagnosticado e se ele testou positivo, ele tem uma enfermeira que foi treinada em ST, atende ele, dá todas as orientações e ele passa para a segunda fase de que nenhum brasileiro conhece, que é o farmacêutico. Aí ele vai para o farmacêutico dá todas as instruções, como usar o medicamento, o que ele deve evitar, como que ele tem que cuidar das interações medicamentosas, a importância de tomar no dia certo, na hora certa, de não faltar. E esse paciente, ele é monitorado. Porque se chegou o dia dele buscar a próxima dose e ele não for, existe busca ativa. Então, nós precisamos de igualdade nas políticas públicas para que os doentes crônicos também tenham atenção dentro da saúde básica. Nós precisamos fortalecer a saúde básica. A gente tem algumas divergências quando a gente ouve falar saúde da família. Por exemplo, na cidade que eu moro, as pessoas acham que saúde da família é quando o posto de saúde manda o médico na sua casa, né? Então, eles acreditam que só é saúde da família quando o médico vai até a casa do paciente. Mas não, gente, a saúde da família está na atenção básica. A gente precisa que o postinho seja a nossa referência de cuidados em saúde, e não somente quando a gente está doente, mas para fazer monitoramento, porque a gente termina muito falando do tratamento das doenças, mas na pandemia a gente descobriu que a nossa população não tem alfabetização em saúde nenhuma, porque a maioria das pessoas que morreram, parte deles morreram porque não sabiam navegar no sistema de saúde. Então, a participação social está aí, a gente tem que mobilizar os nossos municípios, cobrar a atenção básica. O que está acontecendo na atenção básica mais perto da casa da gente? A gente sabe quais são os protocolos que estão sendo aplicados ali ou não, sabe? Os pacientes com diabetes estão recebendo as fitas no postinho. A gente descobre várias coisas quando você começa a apurar isso. Então, a participação social não é só preencher aquela consulta pública super complexa do portal Participa Brasil. A participação social, ela está no nosso dia a dia, ela está no cotidiano das pequenas ações onde a gente mora, na cidade que a gente mora. A partir dali, a gente também tem que incidir sobre mudanças, porque muitas políticas, às vezes, por exemplo, vai recurso para os municípios
que eles não aplicam a política e não conseguem buscar o recurso dentro do financiamento do SUS. E se vocês olharem isso, a gente recursos simples, como, por exemplo, diagnóstico de hepatites. Tem municípios que ficam lá com 100 mil, 200 mil reais por mês, eles não pegam esse recurso porque eles simplesmente não treinam as enfermeiras e não mandam as enfermeiras fazer os testes somente de rastreamento. Então, assim, existem políticas que o recurso tem que ser buscado e faz parte do nosso papel saber se essas políticas de cuidado estão sendo implementadas na nossa cidade. E eu acho que faz parte também, Marc, da nossa luta como ativistas, todos nós aqui presentes, da gente militar pela atenção básica. Eu acho que é inconcebível a gente continuar com um doente crônico viajando 8, 10 horas, pegando balsa, para chegar na cidade grande, ser atendido todo mundo junto, a gente não tem priorização, não tem referência contra referência, o paciente fica às vezes 2 anos esperando uma consulta e de repente ele não consegue ou ele morre antes de conseguir a consulta. Então, a gente precisa fortalecer a atenção básica, mas a gente também precisa que a atenção básica tenha diretrizes de tratamento para as doenças crônicas não transmissíveis, além de diabetes e hipertensão. E a gente sabe que mesmo em diabetes e hipertensão ainda existem muitas falhas na atenção básica. Então, a gente precisa fortalecer a atenção básica e acreditar de verdade que a atenção médica ela é para os casos mais graves, porque a maioria dos nossos doentes, eles estão morrendo no território sem oportunidade de acesso. Então, a gente tem que fortalecer isso, e é parte de todos nós buscarmos entender o que está acontecendo nas nossas cidades, os conselhos municipais de saúde, saber se aquele conselho é um conselho atuante, se aquele conselho ele realmente tem representatividade dos profissionais de saúde, representatividade dos usuários, porque muitas vezes os conselhos municipais de saúde são cabeças políticos. A gente tem ali, é o amigo do prefeito, é o familiar do prefeito, da Câmara de Vereadores, isso não pode acontecer. A gente tem que ter usuários e trabalhadores nos conselhos para eles poderem trazer a perspectiva do que realmente importa para os usuários daquela região. Eu acho que a gente tem um grande desafio de conseguir monitorar o funcionamento dessas políticas e entendermos que cada um de nós somos agente dessa mudança. Bom, Priscila, então acho que um recado aí para conhecer o Conselho Municipal da sua cidade, né? O Conselho Municipal de Saúde da sua cidade é um exercício aí importante, né? Para quem está querendo realmente se engajar, né? E fazer com que a gente acelere essa mudança. E outro ponto importante que você trouxe, que a atenção primária seja mais resolutiva, e acredito que aqui muitos contribuíram, né, com exemplos de como fazer isso, né? Acho que a Daniele trouxe muito a questão da telemedicina, né? De como a telemedicina é fundamental para isso, né? Seja diretamente através, né, do telediagnóstico, da teleconsulta, mas também da teleconsultoria, né? Então, existem diferentes formas aí que são muito importantes para isso. Antes de passar para as nossas últimas palavras, eu vou pedir aqui se o Alessandro e o Gustavo gostariam de complementar aquilo que a gente está discutindo. Eu gostaria rapidamente, mas posso dar a voz para o Alessandro primeiro, que ele iria se manifestar. Pode ir, Gustavo. Pode ser? Não, na verdade, é uma constatação que a gente tem, cada fórum que a gente participa, independente de qual integração, se é da sociedade civil, se é da indústria farmacêutica, do privado ou política pública, à medida que nos aprofundamos no tema, vão gerando pontos de fragilidade importantes, detectados e informados, identificados. E também que complementando o que a Luciana falou, a Priscila falou, todas falaram, que o grande ponto, o grande objetivo, o grande sonho nosso na gestão e também como a área de assistência é a linha de cuidado do paciente oncológico. Uma vez atingida essa meta, a gente vai ter uma grande mudança no paradigma da atenção oncológica. E, para finalizar, eu só gostaria de colocar alguns pontos que são chaves principais e a gente pode sair como conceito. O primeiro, atenção básica, as UBSs. Como eu havia falado, há os médicos da atenção primária, que hoje têm especialização, são especialistas em medicina da família. Aqui no DF nós temos 700.
Esses médicos, eles são os ordenadores do cuidado da atenção oncológica. É por eles, obrigatoriamente, que passa o início do cuidado da oncologia. Seja através da atuação na lei dos 30 dias, entre a suspeição e a realização do primeiro exame diagnóstico, seja através do início da lei dos 60 dias, quer dizer, eles vão se deparar com aquele diagnóstico, aquela biópsia, e vão encaminhar para a atenção secundária, que também é muito importante na condução desse paciente. Outro item muito importante, a mamografia é a única ferramenta que tem útil e capaz, extremamente importante, em fazer o diagnóstico precoce do câncer de mama e impactar sobremaneira na mortalidade. E política pública no sentido de que cada vez mais a paciente tenha acesso aos exames. A Luciana falou na sua última fala, com relação à mamografia, a gente tem bem direcionado conceitualmente as mamografias de rastreamento. Elas podem ser organizadas ou ela pode ser aleatórias, isto é, aleatoriamente a paciente, por livre demanda, procura a realização do exame. Ela está na população-alvo e ela vai procurar uma unidade básica para realizar o exame, né? Ela pode ser aleatória. Mas ou através de política pública, esse acesso dessa mesma paciente pode ser através de instituição de políticas públicas, que a paciente tenha acesso à UBS e essa UBS institua todos os programas de rastreamento. Como já foi dito aqui, eu não sei, acho que foi a Mônica que falou, sobre, não tão menos importante, método de rastreamento, que é a colonoscopia, né? Que é de extrema relevância na população-alvo, que a gente atinge esse diagnóstico precoce e o impacto na mortalidade. E a última coisa, a Sociedade Brasileira de Mastologia já preconiza a realização de mamografia num público-alvo 10 anos abaixo do que a gente utiliza no público. Isto é, público-alvo não a partir dos 50, mas a partir dos 40. Muito obrigado, Gustavo. Alessandro? Teve uma discussão lá no início sobre o exame, e aí a gente não falou, né? A incorporação no SUS é pela Conitec, né? Então tem que vir pela Conitec para que se incorpore, né? Eu não sei se já tem esse pedido e tal, acredito que não. E uma outra coisa de tudo isso que nós estamos falando aqui, é triste, né? No final das contas, o cidadão está a serviço do Estado no Brasil, né? Acho que nós temos uma obrigação de inverter, né? O Estado existe para servir ao cidadão, né? Não tem muito cabimento, algumas coisas, você fazer alguns tipos de deslocamento, sendo que a atenção básica minimamente poderia resolver, ou pelo menos prevenir isso. Eu acho que isso é uma obrigação moral nossa. É lógico que isso passa por um Estado com muito mais servidor público que a gente tem, mas isso devia ser um incômodo de todos nós, né? Se a gente não tomar cuidado. E é assim com tudo, não é só na saúde, não. Tem muita coisa, se você não souber o caminho como cidadão, eu me indigno com um monte de coisa. Não é só na minha área, não. Que, pelo amor de Deus, então a gente tem que se indignar com isso. Acho que é o nosso... No Brasil não tem nada que nos une, né? Desde a década de 70 teve um economista que veio no Brasil, eu esqueço o nome dele, até eles não gostam muito dele no Brasil, um americano que falou, cara, mas como é que um país desse não tem nada que une, né? Como que você está fazendo tem uns caras tomando o poder e você está jogando bola na praia, né? E o Brasil é meio assim mesmo, né? Não tem nada que nos une, tem sempre algumas divergências, né? Uma coisa que poderia nos unir é isso, nós temos que botar o Estado a serviço da população. Isso é nossa obrigação, independente de onde atua. Obrigado, Alessandro. Bom, a gente está com a hora já bem estourada, por isso eu vou pedir para que cada um, acho que a gente falou também um pouco como cada instituição aqui participante, né, se envolve nesse processo da gente avançar nos cuidados, né, e desde o rastreamento até o diagnóstico e tratamento da pessoa com alto risco de câncer de mama. Mas agora eu vou pedir para que cada um possa fazer uma palavra de conclusão, né, de encerramento e de no máximo 1 minuto, né, preferencialmente até menos, para que a gente possa aqui não avançar tanto na hora. E vou chamar de acordo com a ordem na minha tela aqui, começando pela Kátia Audi, então, por gentileza, Kátia. Queria agradecer muito, né, o convite e as discussões aqui, assim, muito importantes, e acho que cada vez mais é isso, a gente precisa unir esforços, né, com o objetivo de melhorar a saúde desse país.
né, e acessar mesmo, tentar buscar mecanismos para que a gente possa alcançar essa melhoria do cuidado aí da população. Muito obrigado, Kátia. A Mônica Assis, por gentileza. Pessoal, eu coloquei aqui no fórum, mas queria reforçar que a gente tem um curso EAD sobre detecção precoce do câncer para atenção básica, e tem um livro do curso aberto, disponível na internet. Então, é para a gente divulgar muito isso, porque o encaminhamento errado, como o Gustavo colocou, ele trava ainda mais aquele nível secundário que já é tão difícil nosso. Então, a gente tem que realmente tentar apurar a capacitação da ponta. Queria agradecer, realmente ressaltar esse esforço de ter esse debate vivo, né, ainda sabendo da dificuldade, e reafirmar aqui o compromisso nosso de avançar nisso internamente no INCA. Nesse tempinho aí de preparação do evento, a gente conversou com o HC3, que é o Hospital de Mama no INCA, com o Ambulatório de Aconselhamento Genético, que está na área de pesquisa, e a disponibilidade do grupo é realmente trabalhar para construir alguma coisa nesse sentido. Então, espero que a gente se veja numa próxima oportunidade, tendo avançado alguma coisa em relação a isso, tá bom? Muito prazer, um bom final de semana a todos. Muito obrigado, Mônica. Eu vou pedir para a nossa equipe colocar o link do curso e do livro na cobertura deste evento, muito importante. Daniele Voto, por gentileza. Então, novamente queria agradecer a oportunidade, primeira vez que a gente está participando como IGCC, aqui do fórum, agradecendo, né, por todo o apoio também que vocês nos deram para poder estar aqui hoje, e principalmente dizer que a gente se coloca muito à disposição para poder colaborar com as cidades brasileiras. A Priscila teve uma fala muito interessante sobre a questão da participação social, realmente é aquilo que a gente acredita, não há caminho que não seja pela participação social, né, na busca de uma nova forma de a gente trabalhar as questões de saúde nesse país. E desejo que a gente mantenha a força, né? Eu desejo que a gente realmente mantenha a cabeça erguida, porque não é fácil, né? A gente trabalhar com isso todos os dias. Mas eu acredito que, sim, tem coisas que nos unem, Alessandro. Sabe? Acho que tem, sim, um espírito maior, né? Um espírito de colaboração muito maior, que por mais que tentem abater, a gente pode até... A gente é bambu, a gente verga, mas não quebra. Então, é isso que, nessa sexta-feira, para encerrar o dia, novamente, meus agradecimentos. Muito obrigado, Daniele. Alessandro Chagas, por gentileza. Acho que o foco eu tenho falado muito isso, né? A gente fazer uma atenção básica de fato resolutiva e um investimento na estratégia de saúde da família, onde tem uma equipe multidisciplinar, completa, né? E associado a isso, Marco, não é o nosso foco, mas eu tenho insistido aqui na interlocução o seguinte: não é possível a gente continuar tratando a vigilância em saúde no Brasil do mesmo jeito que tratava antes da pandemia, com o recurso pífio, depois de ter tido tanto protagonismo e de ter sofrido tanto porque é muito desestruturada, entendeu? Então, acho que são essas duas coisas para finalizarmos. Obrigado pela oportunidade, obrigado pela organização, parabéns, Marcos e equipe. Muito obrigado, Alessandro. E obrigado aos colegas, né? Dani, adorei a fala municipalista. Nós moramos em município, né? Não tem outro jeito, né? Ainda bem. Luciana Holtz, por gentileza. Mark, agradecer também, acho que demos aqui, né, um pontapé importante para a gente olhar de verdade com mais atenção, e seguimos aqui todo dia, Dani, sem dúvida nenhuma, com muito gás, né, porque tem muito paciente precisando da gente, e sem dúvida nenhuma o câncer precisa de mais atenção no nosso país. Eu acho que a gente está chegando lá. Obrigada, gente. Obrigado. Priscila Torres, por favor. Obrigada, Mark, pela oportunidade, parabéns pela iniciativa. Eu acho que a gente precisa muito fortalecer e unir. A gente tem diversos players aqui de diversas associações diferentes, e nós precisamos que todos estejamos juntos, né? Eu acho que essa é uma luta de todos nós, e as políticas têm que ser integral, e a gente precisa lutarmos até que tenhamos a atenção básica fortalecida e o usuário sendo cuidado ali pertinho de onde ele vive, sem ter que continuar tanto trânsitos, idas e vindas, né? Muito obrigada e parabéns pela iniciativa. Mark, eu vou voltar 1 minuto, pode?
Pode sim. Mônica, eu preciso falar para você que eu estou muito feliz de você contar das diretrizes para colo retal. Muito feliz, gente. Assim, Marca, isso merece um fórum só sobre isso, né? A gente está falando do segundo tipo de câncer que mais atinge homens e mulheres no nosso país. O Oncoguia fez, inclusive, a solicitação para a Conitec, né, para avaliação do sangue oculto nas fezes. Então, Marca, é uma notícia muito importante. Obrigada, Mônica. Excelente, faremos o evento, então. Gustavo, por gentileza. Só agradecer o convite, na sua pessoa, Mark, agradecer a participação desse fórum, enaltecer a iniciativa, sempre vindoura iniciativa, né? E gratificante e producente, cada vez mais, e colocar, né, em nome institucional da nossa assessoria do câncer na Secretaria de Saúde, na qual faço parte, colocá-la inteiramente à disposição de todos os membros da sociedade. Sabemos que aqui no âmbito de Brasília temos a coordenação federal, né, do Ministério da Saúde, o Dr. Fernando Henrique comanda, né? Mas nos colocamos à disposição também no âmbito distrital, né? Que seria estadual aqui do DF, voltado única e exclusivamente para a política pública de assistência oncológica, com o objetivo claro e premente de estabelecer a linha de cuidado do paciente oncológico, que não passa, que obrigatoriamente passa, melhor dizendo, pela integralidade das disciplinas, a multidisciplinaridade na assistência oncológica, não deixa jamais de pertencer ao escopo da humanização, seja humanização no âmbito de trabalho, humanização do servidor, do usuário, principalmente do usuário, né? Como o Alessandro falou, o Estado servir nesse sentido. E também, do ponto de vista institucional, mostrar que também estamos focados para vários alicerces que a nossa assessoria tem. Um deles é o Registro Hospitalar do Câncer e o RCBP, Registro de Base Populacional, da qual fazemos parte, e a nossa base estruturante é o INCA, né? Muito importante nessa estrutura a nosso RHC. E também o aspecto assistencial, né? O acompanhamento de todos os CACONs e o NACONs aqui do DF. Agradeço mais uma vez, fico honrado, estou à disposição. Obrigado, doutor Gustavo Ribeiro. Desculpa, Ribas. Bom, eu vou agradecer, então, agora a todos que nos acompanharam e que participaram também, muitos ativamente, através do chat e do Q&A aqui no Zoom, ou que nos acompanharam através do YouTube. E, claro, aos nossos panelistas que foram excelentes, aqui permitiram um debate de altíssimo nível, né, e tenho certeza que todos aprendemos muito aqui nesse evento de hoje. Então, muito obrigado, uma boa noite e um bom final de semana a todas e todos. Até logo.